Olá a todos, bem-vindos a essa nossa aula de cinemática de mecanismos. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre as condições de Grashof. Vamos lá então. Nessa apresentação estou me baseando no livro do Norton, Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, tá? E também no livro Mecanismos do MABI. A relação de Grashof é uma relação muito simples que prevê a condição de rotação das peças ou de travamento do mecanismo. A gente pode aplicar essa lei de Grashof, assim como também ela é conhecida, como maneira de determinar se as peças do mecanismo irão operar como manivela balancim, manivela dupla ou balancim duplo. Então, antes de mais nada, é importante conhecer o que é uma manivela e o que é um balancim, certo? Manivela, se nós resgatarmos aqui uma figura antiga, a figura de um poço, né, de um sistema que eleva a água de um poço, a manivela é esse elemento aqui. Ela gira completamente, né, através de uma transmissão faz girar aqui, subir a corrente e elevar a água, tá? Na engenharia mecânica, se nós levarmos em conta aqui o motor de combustão interna, o mecanismo, né, cursor, o azul, biela, e o verde é a manivela, né? Vejam que a manivela é a peça que dá uma volta completa, ela dá giros completos, tá? Então, sempre que a gente falar em manivela, em mecanismos, seja esse mecanismo ou qualquer outro, tá? Refere-se a uma peça que gira completamente, ela dá voltas, certo? E o termo balancim, ele está muito ligado, né, também ao motor de combustão interna na engenharia mecânica, né? O balancim, que é esse elemento aqui, ó, que transmite o movimento da haste, do tucho, às válvulas, né, a válvula do motor, né? Ele é um elemento como esse aqui, ó. Então, esse movimento aqui, ó, faz com que a posição dessa peça, por exemplo, num primeiro momento ela está aqui, ó, tá? E quando essa haste se elevar, ela vai colocar a posição dessa peça nessa aqui, ó. Veja então que conforme a came movimenta o tucho haste, tá? O balancim é o elemento que fica oscilando entre esses dois extremos aqui, tá? Então, em mecanismos, né, para nós, balancim é uma peça do mecanismo que tem movimento de oscilação. Então vejam as condições de como pode operar um mecanismo 4 barras. Ele pode operar, então, de acordo com as leis de Grashof, de acordo com uma manivela balancim. Então, olhem a figura ao lado. Então, aqui eu tenho a peça 2 e a peça 4, certo? Vejam que pela trajetória ocupada pelo ponto a peça 2 pode dar voltas completas. Então, ela é uma manivela, tá? A peça 2 puxa a peça 3, que por sua vez, né, movimenta a peça 4, certo? Então, olhem o ponto B da peça 4, que a peça 4 pode oscilar entre dois extremos. Então, se ela oscila, ela é um balancim. Então, esse mecanismo, pelas suas dimensões, é claro, né, ele é denotado como uma manivela balancim. O mecanismo pode ser também uma manivela dupla. Olhem só, nesse caso, pelas suas dimensões, né, a peça 2 pode dar voltas completas, certo? Enquanto a peça 4 ó, também ó, pode dar voltas completas. Então, é um sistema manivela-manivela, né? Manivela-manivela. As duas peças podem dar voltas completas ou então manivela dupla. Tá? E por último, o mecanismo, né, balancim duplo. Olhem só, nesse caso, pelas configurações da máquina, né, do mecanismo, a peça 2 pode se movimentar entre dois extremos, ó, ela fica oscilando, então ela é um balancim. E a peça 4 também, ó, ela oscila entre dois extremos, também é um balancim. Então, esse mecanismo é balancim-balancim, ou seja, um balancim duplo. Então, essas configurações
manivela balancim, manivela dupla e balancim duplo, elas podem ser determinadas a partir das dimensões do mecanismo pela lei de Grashof. Vamos lá então ver como é que ela funciona. A condição de Grashof também permite determinar se o mecanismo trava em algum momento ou não, certo? Então, essa condição de não travamento, ela pode ser obtida com essas relações aqui, ó. Então, o mecanismo irá funcionar adequadamente, né, sem ter travamento, se essas condições forem satisfeitas. Se a dimensão O4b ou a dimensão O2a, O2a, se o tamanho dessa peça 2 e o tamanho da peça O4b forem maior do que O2, O4, o mecanismo não falha, não trava. Se a relação O2A menos O4B, O4, O2, mais o AB for maior do que O4B, também não trava. Se O4B menos O2O4 mais O2A for maior que AB, também não trava. Então, em algum momento, se alguma dessas condições não for satisfeita, o mecanismo trava. Tá? Então, nós temos que também levar isso em conta no momento de projetar os nossos mecanismos, né? Quando nós vamos projetar, por exemplo, um mecanismo de 4 barras. Observem que durante o movimento do mecanismo, entre as peças se formam triângulos, retângulos, se formam ângulos, né? Alguns são retângulos, outros não, né? E aí, então, essa condição 2 e a condição 4, na realidade, essas duas últimas condições aqui, ó, né? Elas se originam dos triângulos O4, A', B' e O2, O4, duas linhas, B, duas linhas, né? Respectivamente. Do fato de que a soma de dois lados de um triângulo deve ser maior que o terceiro lado. Condição de Grashof, então, que é uma relação muito simples que leva em conta a soma da peça maior mais a peça menor e leva em conta também a soma das outras duas. E pode surgir, então, uma relação, ou melhor, podem surgir 3 relações dessa comparação entre a maior mais a menor e a soma das outras duas. Tá? Vejam que as peças têm dimensões. Eu preciso fazer isso. Tá? Ação de somas e comparações podem surgir, então, 3 casos, que são as 3 classes. Caso da classe 1, 2 e 3. Se por um acaso a soma do maior mais o menor comprimento das peças for menor do que a soma das outras duas, esse mecanismo é dito como um mecanismo de Grashof. Pelo menos uma peça desse mecanismo consegue dar uma volta completa. Já se a soma da maior mais a menor for maior do que a soma das outras duas, já é um mecanismo não Grashof. As duas peças oscilam somente. Tá? E o terceiro caso, na terceira classe, se o S mais L for igual a P, a soma das outras duas, né, P mais Q, né, também é um mecanismo Grashof. Pelo menos uma peça consegue dar uma volta completa. Para o caso da classe 1, quando a soma da maior mais a menor for menor do que as outras duas, podemos ter, então, o primeiro caso, um mecanismo tipo manivela balancim, né? Quando a menor peça é a manivela. Ó. Vejam que essa é a manivela. E qualquer das peças adjacentes é a peça fixa. Então, a adjacente aqui à peça vermelha, eu tenho a peça laranja. Então, ela é um mecanismo, né, manivela balancim. Para a classe 1, se a maior mais a menor é menor do que a soma das outras duas, nós podemos ter o caso 2, um mecanismo manivela dupla, quando a menor peça do mecanismo for a peça fixa. Olhem só aqui,
A menor peça do mecanismo é a vermelha, é a fixa. Então, as duas peças, a 2 e a 4, oscilam, giram. Temos, então, manivela-manivela, caso de manivela dupla. Ainda para a classe 1, S mais L menor, então, do que P mais Q, podemos ter o terceiro caso, né? Um balancim duplo. Quando a peça oposta a menor for a peça fixa. Então, vejam nessas duas configurações do mecanismo 4 barras, né? Essa aqui, ó, é a menor peça. Ela está oposta à peça fixa. Então, as peças 2 e 4 ficam oscilando entre dois extremos. A mesma coisa nesse caso. A peça menor, que é essa, ela é oposta à peça fixa. Então, vejam que as duas barras ficam oscilando entre dois extremos. Para a classe 2, quando a soma da maior mais a menor for maior do que as outras duas, lembrem que é um mecanismo não Grashof, né? Temos o caso 4, né, o item 4, que resultam somente em balancins duplos. Tá? Olhem só os dois mecanismos. Esse aqui, ó, peça 2 e a peça 4, ó, vejam que o mecanismo só consegue oscilar entre dois extremos, tá? E nesse caso aqui que fica um pouquinho mais visível, né? A peça vermelha, pela configuração do mecanismo, então, a peça vermelha só consegue oscilar entre esses dois extremos aqui, movimenta a peça 3, que por sua vez faz a peça 4 também oscilar entre dois extremos, tá? Então, nos dois casos, tanto nesse caso como nesse, as peças 2 e 4 ficam só oscilando entre dois extremos. Resultam, então, em balancins duplos. Tá? Um detalhe aqui, né? Se nós pegarmos, por exemplo, um ponto médio aqui da barra 3, da barra verde, tá? Observem que esse ponto, né, da barra 3, se eu fixasse um lápis aí nesse mecanismo e um papel atrás aqui, né? O movimento desse ponto, né, da peça 3, ele descreve essa trajetória. Então, nós chamamos essa linha, essa curva, né, de curva do acoplador. Tá? Geralmente, o Norton ele chama a peça 3, né, como acoplador. Então, vejam que se ele for bem no ponto médio, né, da peça, ele descreve um 8, mais ou menos um 8. Né? Então, a curva do acoplador, desse ponto aqui. E a classe 3, então, quando o S mais L for igual a P mais Q, certo? Ó, é essa condição aqui, por exemplo, ó, qualquer uma delas, essas condições aqui, ó, tá? As somas são iguais, né? Essas duas, tá? Vejam que, nesse caso, tá? O mecanismo é o mecanismo de Grashof, tá? E o mecanismo, então, pode operar de acordo com as três condições iniciais, ó, a primeira, a segunda e 3, que a gente viu anteriormente. Ok? Aqui nos slides, essa apresentação, eu vou costumar deixar sempre para vocês aqui o alfabeto grego, né? Porque a gente vai usar muito quase todas essas letras nas próximas aulas, né? Para representar alguma coisa. Então, se alguém tem alguma dúvida com relação a alguma letra do alfabeto grego, aí vão estar, então, a sua pronúncia, né? E o alfabeto minúsculo e maiúsculo.